Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente, eu e o professor Paulo Gala vamos nos dividir aqui na sua tela para trazer um tema que a mim me incomoda particularmente porque eu me formei jornalista e sempre tive uma decepção muito grande com os meus colegas profissionais. Assim como o Paulo tem uma grande decepção com os colegas profissionais dele, da área de economia. Nós vamos debater aqui um pouco sobre a imprensa econômica, sobre a mídia econômica do Brasil de hoje. Você certamente já se sentiu, talvez enganado seja uma palavra forte, mas já se sentiu aí um pouco estranho, recebendo determinadas notícias e interpretações da parte da mídia econômica brasileira. Eu, pessoalmente, já me senti muito estranho, mesmo porque já participei dela lá dentro, e vou contar algumas coisas aqui ao longo desse vídeo que mostram por que a gente, quando entra lá, começa a se sentir um pouco, incomodado. Mas, Paulo, eu queria a sua opinião. Você que às vezes consegue romper a bolha e colocar um artigo com uma visão diferente da hegemônica num jornal como Valor Econômico, mas sem o destaque que outros economistas ortodoxos conseguem ter nas mesmas páginas desses jornais e com muito mais frequência, me diga lá, como você avalia a rotina do jornalismo econômico, a sua qualidade, o tratamento que dão aos diferentes pensamentos de economia no Brasil e sobre a situação, né? A análise que eles fazem sobre a conjuntura atual. Como é que você vê tudo isso aí nas páginas dos jornais, dos sites, nas TVs e rádios, o comentário econômico brasileiro? Eu vejo com muita tristeza, né, Fausto? Eu frequento a mídia, a imprensa brasileira há muito tempo já, talvez uma década, né? E uma coisa que me irrita profundamente quando eu chego lá para dar uma entrevista, falar alguma coisa e vem um jornalista com... A minha sensação é que aquele texto da escola do preenche as lacunas, sabe? Como é o preenche as lacunas? O texto vem todo feito já e só tem umas pequenas lacunas que ele quer que eu fique colocando as palavrinhas para ilustrar aquela narrativa ou aquela edição que foi feita pelo jornalista ou por aquele editorial, né? E eu, obviamente, que vou lá e falo tudo ao contrário, só para tentar desbaratinar toda a narrativa que está tentando ser contada, né? Até porque eu acho que é um absurdo isso. Eu acho que o jornalismo ele tem por dever ser crítico, sempre, né? O jornalismo, no que cabe a contar histórias, a montar narrativas, a fazer a editoria das questões e dos fatos, ele tem por obrigação ser crítico e, portanto, apresentar as várias perspectivas, porque o jornalismo ele vai muito além de simplesmente mostrar os dados, né? Como você sabe melhor do que eu. Ele mostra os dados de determinada maneira, em determinada sequência, dentro de determinada narrativa. E o problema é que essa narrativa precisa ser uma narrativa plural, a gente precisa de várias narrativas. E as várias narrativas precisam ser apresentadas para as pessoas, e aí as pessoas decidem a narrativa que elas quiserem. Falam, puta, realmente essa história aqui faz mais sentido, eu acho que eu consigo explicar melhor o mundo assim, assado, etc, etc. E o que a gente vê no mundo, especialmente no Brasil, e no Brasil a pobreza jornalística é total, é assustadora, né? Não há pouquíssimo esforço de se colocar várias narrativas, se apresentar uma visão plural da realidade, com várias interpretações, com confronto de ideias entre economistas ou sociólogos, seja lá o campo do conhecimento que for, né? É muito raro ter um debate genuíno na imprensa brasileira. O que a gente vê são pseudos-debates, né? Em que supostamente você põe pessoas ali que estão discordando, mas elas não estão discordando, na verdade elas são variações sobre o mesmo tema, né, Fausto? E aí que eu achei muito legal quando eu te conheci, porque você é um cara jornalista crítico, né? Que é raro de se encontrar. Você, obviamente que ninguém precisa concordar com você, mas você coloca as visões, fala, tem essa, tem aquela, enfim, isso eu acho que é fundamental do bom jornalismo que a gente vê cada vez menos no mundo, especialmente no Brasil, né? Pois é, Paulo, é interessante a gente discutir esse tema. Eu chamei esse tema, confesso a vocês, pelo seguinte: lá na Revolução Industrial Brasileira eu estou montando um novo curso que eu quero aproveitar e deixar aqui noticiado para os espectadores aí do canal do Paulo, assim como também lá da Revolução. O curso se chama Jornalismo Econômico Fora da Caixa, em que eu vou elencar as principais obsessões da imprensa econômica na construção desse diálogo de surdos que nós temos hoje nas páginas dos jornais e nos canais de TV. Quem nunca ouviu, por exemplo, aquela famosa ladainha do se você perde seu emprego, está endividado, você vai precisar conter os seus gastos. Com o Estado é a mesma coisa. Quando não é,
entre outras analogias muito falsas com as quais nos acostumaram, né, para interpretar a realidade de um país tão complexo e tão cheio de necessidades como é o caso do Brasil. Então, o curso de Jornalismo Econômico Fora da Caixa vai ser uma oportunidade, vai aí sair aí pelo fim do ano, já vai estar abertas as inscrições, e eu vou deixar o link para a página lá no site da Revolução Industrial Brasileira aqui abaixo, no comentário. Fala os temas, Fausto, que ficaram muito legais, aqueles tópicos lá das obsessões, não sei se você pode antecipar já em Claro. Premier, mas os temas ficaram muito legais, os cânones, né? Os cânones do jornalismo viesado. Quais são os cânones do jornalismo viesado? Muito boa essa sua maneira de colocar. Eu estou abrindo aqui para fazer uma leitura correta, e basicamente o curso então está dividido em 8 aulas, né? São 8 aulas, e a última delas é uma aula especial. E o primeiro curso, a primeira aula seria sobre a obsessão fiscal. Afinal de contas, por que todos os problemas da economia brasileira são sempre resumidos e levados a serem resumidos ao problema das contas públicas? O segundo tem a ver com, o primeiro, naturalmente, a obsessão com a inflação. Separei esse tema específico porque tem o trauma brasileiro da hiperinflação, e aí isso ajuda a explicar por que temos uma obsessão fiscal na imprensa, porque temos também uma obsessão com a inflação. Vê-se inflação como se vê chifre em cabeça de cavalo. Qualquer problema de desequilíbrio de preços no Brasil é tratado como um retorno da inflação. A terceira aula do curso vai ser a obsessão com o investimento externo. É outro mito muito propagado pela imprensa econômica de dizer que no Brasil não há poupança, no Brasil não há capacidade de investimento, no Brasil não há instrumentos para investimento, quando, na verdade, sim existem. Então, não é verdade que nós dependamos tanto assim do investimento externo. O que leva à quarta aula, que é a obsessão com a confiança do investidor. Ou seja, o Brasil entrou numa onda, e a imprensa dá gás para essa onda, de que nós precisamos fazer tudo, até mesmo a autoimolação, castigos, a nossa própria cidadania, né, para adquirir a confiança do investidor internacional. O que vem a levar a quinta, são passos lógicos, né, que eu tentei montar. E a quinta aula, em função da quarta, seria a obsessão pela gestão pública tecnocrata, ou seja, para gerar confiança nos investidores é preciso colocar tecnocratas especialistas em políticas públicas, que são sempre restritivos, contracionistas, gestores, né, das contas públicas com muito rigor fiscal, fiscalista, para governar a economia, para que a confiança do investidor não se esvaia. A sexta aula seria já uma aula de complementação disso, seria a obsessão com a corrupção, como se a corrupção, o fato péssimo, horroroso, deletério da corrupção no Brasil pudesse ter a capacidade de explicar toda a maleza econômica nacional, quando na realidade não tem. A corrupção é um fato negativo, mas ele não tem o peso e nem a responsabilidade de explicar completamente o problema econômico nacional. A sétima aula seria outra maneira de tergiversar sobre o nosso atraso, o nosso subdesenvolvimento, através da obsessão pela educação. A imprensa se entrega e convence muita gente a essa interpretação de que bastaria educar a sociedade para que nós atingíssemos um patamar de desenvolvimento relevante, quando, na realidade, sem estrutura produtiva de qualidade, sem infraestrutura de qualidade, sem melhores políticas de incremento da renda per capita através de qualificação da produção brasileira, isso será impossível, né? Teremos apenas, como diz o Paulo sempre, padeiros muito bem educados, motoristas de Uber muito bem educados, se não houver absorção dessa mão de obra bem educada por uma estrutura produtiva capaz. Então, a sétima aula do curso vai ser sobre isso. E a oitava aula, que vai ser uma aula até que o Paulo me sugeriu fazer, que é, afinal de contas, já não é uma obsessão, vamos entrar no raio-x do sistema. Quem financia a imprensa? Vamos falar disso na oitava aula do curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa. Quem financia a imprensa econômica? Nesses novos modelos de financiamento. Quem são os novos atores? Aí já com uma perspectiva da economia mundial, né, qual é a relação do financiamento à imprensa hoje com os antigos e novos players econômicos que interferem no debate econômico, né? Então, existe essa conexão aí. Essas são as 8 aulas do curso. E para completar aí a apresentação, eu queria te comentar o seguinte: quando eu era um jovem repórter, um foca, lá eu não vou dizer o nome, num dos 2 grandes jornais aqui de São Paulo, eu participei de um curso sobre economia para jornalistas que eles davam regularmente para os repórteres novos e também para os veteranos compreenderem melhor. Elas explicavam essas 8 lições aí que você falou, né?
Basicamente era uma doutrinação, que acontecia com os jovens jornalistas a partir do ponto de vista fiscalista. Então, basicamente, para resumir, eu poderia te dizer o seguinte: quem deu a aula, certamente regiamente bem pago, foi um dos economistas-chefes do Banco Itaú. Ele foi contratado para ensinar economia para jornalistas. Ou seja, já era uma economia do ponto de vista... ensinar. Do ponto de vista dos bancos. Isso lá no ano 2000, né, que foi quando isso aconteceu. Então, ali nessas aulas que eu frequentei durante algumas semanas, era uma aula por semana, eu ficava até mais tarde assistindo a aula do economista-chefe do Banco Itaú. Ele dizendo o seguinte: olha, a estabilidade de preços é o único fator com que o governo deve se preocupar, etc, etc, etc. E quando tudo isso foge de controle, o que a gente faz? A gente provoca uma recessão. Eu ouvi estas palavras sendo ditas a um grupo de jornalistas jovens, iniciantes, que tinham interesse em trabalhar com jornalismo econômico, na minha frente. Então, é a partir dessa experiência que eu vou tentar desconstruir essa hegemonia intelectual, né, fiscalista que existe na imprensa econômica com esse curso da Revolução Industrial Brasileira. E aí, Paulo, te agradeço muito, me dá a oportunidade de debater esse tema e trazer a notícia desse curso aí no seu canal para o seu público. Mas aí você pode complementar aí, o que você achou dessa pauta que eu montei? Não, eu acho que está fantástica. Eu sou fã do seu trabalho, você sabe, eu sempre falo, e acho que muito do que a gente discute aqui no meu canal e no seu canal tem tudo a ver com essa pauta econômica pseudo-jornalística, né? Que, na verdade, vira quase que um negócio de doutrinação. Claro que tem verdades nesses pontos todos, como você mesmo falou, mas são verdades, são perspectivas, e todas as outras, né? Que, por exemplo, a gente discute aqui no seu canal e no meu canal, e que a gente acha que são de extrema relevância, né? Por que você nunca vê nos grandes jornais o que a gente fala aqui? É uma coisa a se questionar, né? A gente está a vida inteira pesquisando, eu dou aula há 20, 25 anos, você trabalha com esses temas, conhece a indústria como ninguém, né? Por que será, né? É uma coisa meio esquisita. Então, eu só posso te parabenizar e levantar esse espírito crítico, não só de economia, né? Mas em todos os campos do saber, né? Sem espírito crítico, você não conhece absolutamente nada, né, Fausto? Então, eu fiquei muito feliz com essa ideia do curso que você está fazendo, show de bola. É isso aí. Bom, então, pessoal, fique aí atentos, assim, a gente vai debater um pouco mais ainda sobre a realidade da imprensa econômica brasileira, seus serviços e desserviços prestados, né, e tentando modificá-la. Não é também uma tentativa de detonar as pessoas que estão lá, nem nada. Não se trata de ataques pessoais, nem ataques aos veículos em si. É preciso haver veículos de informação de todo tipo, em qualquer meio tecnológico que exista, porém, a gente se sente no direito e no dever de cobrá-los um pouco mais de diversidade de visões. A gente apenas quer colocar diversidade de visões. Ocorre que a gente vive hoje um extremo. Temos uma visão colocada repetidamente, com muita ênfase, e precisamos, então, dar uma certa puxada de volta nisso aí para a gente conseguir reequilibrar esse debate. Esse é o trabalho que a gente tenta fazer aqui, tanto aqui na Revolução Industrial Brasileira, Paulo com todas as suas mídias, cursos também, e eu aqui com esse curso novo chamado Jornalismo Econômico Fora da Caixa, que vai estrear até dezembro, lá na nossa plataforma, na Revolução Industrial. Paulo, obrigado mais uma vez. Se quiser fazer um comentário final, fica à vontade, senão a gente termina por aqui. Valeu. É isso aí, gente. Obrigado. Se inscreva na Revolução Industrial Brasileira e no canal do Paulo. Um abraço.